Fala pessoal, Glaucia Pomiglio aqui, bem-vindos de volta ao meu canal e no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade no estudo do livro Alice no País do Quantum, que é uma alegoria de Robert Gilmore. Nos vídeos anteriores nós estudamos os capítulos 1, 2, 3, 4 e 5. No vídeo de hoje a gente vai estudar o capítulo de número 6 e de número 7. No próximo vídeo a gente vai estudar o 8 e o 9 também, porque são capítulos que eles são bastante extensos e porém eles estão bastante conectados, então vai fazer sentido eu trabalhar esses capítulos juntos, tá bom? Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. O audiobook de Alice no País do Quantum está disponível aqui numa playlist no canal, vou deixar aparecer em algum lugar aqui em cima e também vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo esse audiobook para que você possa aí estudar e complementar os seus estudos, como vou deixar também os vídeos dos capítulos anteriores. No último vídeo eu tinha deixado um recado para vocês que eu falei assim, pessoal, para quem não entendeu ainda até aqui, né, até esse momento, é importante que reveja os capítulos anteriores, ou seja, assista o vídeo quantas vezes forem necessários, né? Porque desse capítulo para frente, se não entendeu lá para trás, vai dar uma confusão aí na sua cabeça, você vai continuar sem entender. Então é bastante importante, faça um consumo então do audiobook que você pode colocar e escutar. Faça a leitura também, assista aqui os vídeos que a gente está debatendo em cima de cada capítulo. Você tem diversas formas aí, né? N possibilidades para complementar os seus estudos. Então vamos lá, pessoal. Esse capítulo é o capítulo de número 6 e número 7 que a gente vai estudar. E ele vai falar sobre partículas virtuais e também vai falar sobre o vácuo quântico. Então, no último vídeo que a gente trabalhou aqui, a Alice, ela estava lá na escola Fermi-Bose, né, e ela aprendeu lá na escola sobre os férmions, que no caso os elétrons, né, estão debaixo da família dos férmions, e os fótons estão debaixo da família dos bósons, né. Então a Alice estava lá na escola, onde a professora estava dando esse ensinamento, né, tanto para os elétrons, tanto para os fótons, explicando para eles de qual era a origem deles, né, a família, vamos dizer assim, e como eles deveriam se comportar, e reforçou com fótons, né, com os fótons também, que o quanto que era importante eles ajudarem os elétrons. Então, nesse capítulo, agora que a gente vai entrar nas partículas virtuais, né, ou partícula virtual, é justamente dando continuidade nesse capítulo anterior. Por quê? Essa questão de férmions, né, ou bósons, isso na física quântica é chamado de modelo padrão, onde na família dos férmions a gente vai ter todas as partículas que compõem, né, a matéria, e na família do bósons a gente pode entender como partículas mensageiras. Então a Alice sai, né, ela estava acompanhada lá do físico quântico, né, ele que levou ela até a escola Fermi-Bose. E aí a Alice aprendeu tudo que ela tinha que aprender ali, e aí eles estavam saindo, e conforme eles estavam andando, eles se depararam, né, dentro dessa alegoria, né, com um parque, e eles estavam andando de boa ali, conversando. De repente a Alice olha para trás, e ela vê que uma menina tá vindo, né, na sua direção, só que é como se ela tivesse vindo de costas, né. E aí ela olhou, ela fica meio assim, ela olha de novo, daí ela pensa, né? Ela fala, cara, essa menina aí é muito parecida comigo, né? Parece que sou eu, só que no sentido contrário, né? Parece uma anti-Alice. E aí, conforme ela vai andando e ela vai olhando, ela percebe que essa garota, essa anti-Alice, está se aproximando, quando de repente, aí a Alice tem a sensação que é como se ela tivesse flutuado. Quando isso acontece, ela percebe que ali no parque as coisas ao redor dela parecem, né? Ela tem a sensação que se inverteram também. Ela fala, caramba, as coisas estão trocadas. E isso acontece tudo muito rápido. Aí quando ela volta, ela continua seguindo ali o caminho dela. Aí de repente ela já não vê mais o físico quântico junto com ela. É como se ela tivesse... como se tivesse acontecido alguma alteração ali no tempo.
Daí a Alice fica pensativa, né, de novo, né, ela fala, caramba, que coisa estranha, o que será que aconteceu? E aí, dentro, como é uma alegoria, pessoal, vai ter bastante detalhes, bastante coisa lúdica ali mesmo, para complementar a história. Mas nesse ponto, o que é importante a gente entender aqui, né? Quando se fala de partícula e antipartícula, como no caso da alegoria, está sendo explicado a Alice e a anti-Alice. Nesse sentido, a gente viu também no capítulo de número 2, se eu não me engano, não, tenho certeza agora. No capítulo de número 2, vai falar do Banco Heisenberg, que foi onde a Alice já fez uma visita, onde ela foi aprender, né, sobre energia. Teve lá a gerente do banco e o computador estavam explicando para ela como que funcionava as flutuações quânticas, né? E o computador até explicou para ela que era difícil ele saber como que ele ia fechar o dia. Então aqui a gente já tem duas coisas que estão ligadas. Aliás, todos os capítulos estão ligados, mas esse capítulo especificamente a gente conecta lá com o capítulo de número 2. Por isso que eu falei que é importante você entender, é importante você estudar os vídeos anteriores. Aqui o que está acontecendo? No vácuo quântico existe flutuações quânticas, mas o vácuo é o tema do próximo vídeo que eu vou explicar junto com esse aqui também. Então quando a Alice está lá no banco, a gerente fala assim para ela, ó, tá vendo aquele casal de partícula e antipartícula? Eles pegam energia emprestadas, né? E aí o computador complementa, ele fala assim, olha, o pessoal acha que essa energia vem do banco, mas na verdade não vem. Por quê? Porque a energia vem do vácuo quântico. Então no vácuo acontece o quê? Flutuações quânticas. Imagina, né, metáforas, forma de falar, como se fossem uns borbulhinhos ali, né, que está acontecendo no vácuo quântico. E aí o que acontece? Nasce também, forma de falar, né, cria-se, ou melhor dizendo, um elétron e um antielétron, conhecido também como pósitron. Quando esse elétron com esse antielétron, ou esse pósitron, né, se relacionam, né, eles se conectam, eles se anulam imediatamente, se aniquilam. Só que esse aniquilar acontece o quê? A geração de um fóton. Só que também, quando se gera um fóton, este fóton também pode gerar mais elétron e mais pósitron, ou antielétron, e assim sucessivamente. Então, é como se essas flutuações fossem uma dança entre partículas. Você tem um elétron, você tem um pósitron, né, ou antielétron, e é como se eles estivessem numa dança ali, e aí daqui a pouco, pum, eles se anulam, vai um fóton. Esse fóton cria um outro elétron e um antielétron, e assim sucessivamente. E aí até parece o quê, né, que até é mencionado no livro. A famosa história do ovo e da galinha, né? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Olha que reflexão espetacular dentro dessa alegoria no livro, né? Então você tem elétron e pósitron se relacionando. Quando eles se juntam, eles se aniquilam, eles geram um fóton, esse fóton gera outras partículas e assim sucessivamente, né? Então quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Ou é algo que está simultaneamente funcionando, né, em perfeitas condições? Esse é um ponto bastante importante para reflexão. E aí, quando acontece isso, né, que a Alice se choca com a anti-Alice, que ela percebe que ela está como se tivesse mudado ali alguma passagem de tempo, isso também é bastante, como eu falei, explicado no livro, ela começa a caminhar para tentar encontrar uma explicação para isso que aconteceu. E aí justamente ela encontra mais uma pessoa que é responsável por explicar para ela o que está acontecendo. Então dentro, na hora que você estiver fazendo a leitura desse livro, estudando o livro, você vai ver que a Alice vai usar um capacete. Por quê? Porque as partículas subatômicas, a gente sabe que é impossível sem a gente conseguir observá-las sem algum tipo de instrumento, de toda uma estrutura técnica, né, para que elas possam ser observadas e estudadas. E aí dentro lá da alegoria, então, Alice vai vestir o capacete para ela poder ver, né,
como que está surgindo a partícula e a antipartícula. É basicamente isso que está falando o capítulo, mais dentro de uma alegoria. O que é importante você entender aqui? Que existe, então, tá, as partículas virtuais. As partículas virtuais, pela física quântica, vai falar que é o seguinte, são partículas não observáveis, né? Porém, elas geram os fótons. Lembra que a gente estava falando das famílias férmions e bósons? Então, o que acontece? Tanto, por exemplo, o elétron, tanto o pósitron, eles compõem entre si o próprio campo eletromagnético deles, tá? Então, o elétron negativo, pósitron positivo, tá? Eles são cargas opostas, mas cada um contém intrinsecamente em si o seu próprio campo eletromagnético. Quando eles se juntam, não é as partículas de fato que estão se relacionando. O que faz, né, esse encontro são agitações, né, nesse campo que faz com que as partículas se conectam. Quem é responsável por fazer, né, essa conexão, essa troca de informação são os fótons. Então, por isso que os fótons são conhecidos também como partículas mensageiras. Por quê, né? Os bósons, porque o fóton está debaixo da família de bósons. Então, os bósons são partículas mensageiras. Por quê? Porque tudo é energia e informação. E os férmions são partículas que compõem a matéria. Isso fica importante a gente ter essa compreensão. Então, quando há a relação, né, de uma partícula com a outra, quem está fazendo isso, quem está intermediando esta comunicação são os bósons. Isso é o que sustenta a teoria de campos, tá? Por isso que existe um modelo padrão, férmions e bósons. Debaixo de férmions vai ter lá diversas partículas que estão dentro dessa família férmions, e lá no bósons vai ter diversas outras partículas que estão debaixo dessa família de bósons, beleza? Então é isso que sustenta a teoria de campos. As partículas não entram em contato diretamente em si, tá? Matéria com matéria, e sim o campo que permeia essas partículas. Então esse campo ele sofre uma excitação, e a partir dessa excitação esses campos se conectam, né? E existe essa interação entre essas partículas. Em outras palavras, uma troca de informação. Então, visto isso, entendido isso, a gente vai entrar agora para a questão do vácuo quântico, que é o próximo passo, porque a Alice também entendeu tudo isso, como é que funciona, que existem essas partículas virtuais, que são essas flutuações que está acontecendo no vácuo. E aí a Alice, ela pega e fala assim, tá bom, mas o que é vácuo? Ela quer entender agora o que é vácuo. Então ela começa a caminhar, onde ela é levada, ali na alegoria é como se fosse um lago, né? Mas um lago assim, numa grande imensidão, é algo assim incomensurável. E ali se olha, e ela vai olhando assim, bem, começa a tomar uma distância com o olhar dela. E ela percebe que é como se ele tivesse algumas, né, pequenas ondulações, como se fosse um movimento assim calmo de um lago, né? Que no livro está representando o quê? Essas flutuações quânticas, ou seja, esse nascimento, né, e movimento, essa dança, vamos dizer assim, dessas partículas virtuais. E aí o que acontece? A Alice percebe, né, então ela começa a ver que começa a fazer como se fosse uns buraquinhos, né, dentro do lago. Lembrando, pessoal, que no livro, e o que eu estou trazendo aqui é uma alegoria, são metáforas, às vezes, que a gente usa aqui para poder trazer alguns conhecimentos teóricos. Então, quando a Alice percebe esses movimentos, ela tenta pisar, né? No que ela tenta pisar, é como se ela estivesse sendo sugada,
Que daí dentro da alegoria, a Alice é como se ela estivesse indo no profundo, no mais profundo do átomo, né? Como se ela estivesse aprofundando e indo em direção ao núcleo do átomo. Para quê? Para que ela possa entender como acontece esse movimento, né, dentro do núcleo do átomo, o que está acontecendo lá, quais são as interações, quais são as forças. Que daí esse ponto eu vou deixar para entrar no próximo vídeo com vocês. Então, trazendo aqui nesse vídeo o pressuposto das partículas virtuais, né? Essa questão das partículas que compõem a matéria, das partículas que são mensageiras, né? Férmions e bósons, trazendo também esse contexto da teoria de campos, como que a gente pode associar isso na nossa vida prática ou até mesmo com os nossos aspectos psicológicos. Lembra quando a gente fala bastante aqui no vídeo, inclusive vou deixar aqui também para você estudar, os conceitos básicos da psicologia analítica? Quando Jung está falando do inconsciente coletivo, é muito possível sim a gente associar com essa teoria de campos. Por quê? Quando ele fala do inconsciente coletivo, ele vai falar também em última instância que o quê? São os arquétipos, né? E os arquétipos, dentro desse inconsciente coletivo, pode influenciar na maneira que a gente pensa, que a gente sente, que a gente se comporta, né? Na nossa visão de mundo. Então percebam que o que ele está falando de inconsciente coletivo, né? Onde está esse inconsciente coletivo? Não necessariamente você precisa estar fisicamente no mesmo espaço que alguém para você sentir algo, né? Às vezes você tem algum comportamento, às vezes você tem uma atitude que você se comportou dessa forma, você agiu dessa forma, você falou dessa forma, mas de maneira inconsciente. Por quê? Porque alguma força esta do inconsciente coletivo te moveu, te empurrou, né? E fez com que você agisse dessa forma, né? Que você falasse dessa forma, que você se comportasse dessa forma. Então percebe que não necessariamente foi algo que você esteve num contato físico direto, né? Mas algo do inconsciente, o quê? Este campo de informação. Então imagina que você tem aqui um campo de informação e aqui está você com também o seu campo de informação. Não é a partícula em si, você em si com outra pessoa ou com um grupo de pessoas necessariamente conectadas, né? Vamos dizer, no mesmo espaço fisicamente presente. Mas o campo, esse campo de informação influenciou esse seu campo de informação. Ou seja, os campos se conectaram e a partir disso você teve uma resposta. Pode ser por meio de um pensamento, de um sentimento, de um comportamento, por meio de algo, de alguém, alguma situação. Então são os campos que estão se conectando. E aí há essa troca de informação. Por quê? Porque energia é informação. Isso é bastante importante ter claro. Por que diversas modalidades de terapia, inclusive a que eu mostro aqui para vocês, que eu disponibilizo aqui também no canal, funciona? Por exemplo, Mahalila. Tudo não é energia e informação? Tudo não tem o seu campo, né, intrínseco a si mesmo? Então você tem o seu campo, eu tenho o meu campo, todas as coisas aqui contêm o seu próprio campo. Se a energia também é informação, a relação desses campos está fazendo o quê? Uma troca de informação. Então, quando a gente joga uma partida de Mahalila, por exemplo, a gente vai entrar em contato com o quê? Com um campo específico. Quando o jogo, por exemplo, ele é feito de forma individual, o meu cliente me traz um conteúdo, né, alguma coisa que ele precisa trabalhar naquele momento. Então, é com o campo dessa questão que a pessoa está fazendo que a gente joga no Mahalila. Então, o campo da pessoa, com a situação que ela está trazendo e o jogo, vai acontecendo o quê? Movimentos, troca de informação, e aí a pessoa vai ganhando o quê? Consciência, consciência, consciência. Por quê? O que a gente tem no tabuleiro do jogo? A gente tem os campos conscienciais, que são 72 níveis de consciência. É por isso que funciona. É por isso que sim,
Você é sim influenciado por todas as pessoas ao seu meio. Você também influencia todas as pessoas ao seu meio. Porque acabamos de ver agora, existe um vácuo, o que? O vácuo quântico. É a partir desse vácuo que emana todas as coisas. E as partículas virtuais estão ali fazendo o seu trabalho. Então existe essa o quê? Essa flutuação. Em outras palavras, todas as informações estão aonde e vêm da onde? Do vácuo quântico. Se energia não se perde e energia apenas se transforma, porque não é isso que aconteceu? Você não chocou a partícula com a antipartícula? Disso virou um fóton sai criando outras partículas, então a energia não se perde, a energia se transforma. Então todas as informações estão disponíveis no vácuo quântico. É por isso que às vezes a gente fala, nossa, eu senti o que o outro sentiu. Casos assim, por exemplo, são mães e filhos, né? Quantas vezes você já ouviu isso? Ou quantas vezes você recebeu um recado da sua mãe? Fala, você tá bem? Que eu tô sentindo que você não tá bem. E de fato você não tava bem. E às vezes vocês estão a longa distância. Às vezes você tá numa cidade, sua mãe tá na outra. Às vezes até mesmo você tá num país, a sua mãe tá na outra. Ou qualquer uma outra relação de simbiose aí, né? Uma relação forte que você tenha com alguém. Muito provavelmente você já teve essa experiência. Então o que aconteceu aqui? São os campos que trocaram a informação, que conseguiu fazer com que o outro lá do outro lado sentiu. Isso também é explicado por meio de quê? Através do efeito não local, que também já tem vídeo aqui no canal, onde a gente fala sobre isso, né? E como que é possível ter o efeito não local? O efeito não local, ele acontece quando existe uma correlação quântica, que também é conteúdo aqui deste canal. Então, quando você correlaciona essa partícula com essa partícula, quando você separa, o efeito daqui é causado aqui, né? Dessa partícula causa nessa partícula. Esse é o efeito não local. Então, se todas as informações estão vindo, né, do vácuo quântico por meio de flutuações quânticas, e a gente tem bem sustentada a teoria de campos, todas as informações que você precisa estão disponíveis. E você também está sendo influenciado, da mesma maneira que você também influencia. Por quê? Porque o campo transporta, né, através de excitações, ele transporta essas informações. Acredito que para esse vídeo agora, para esses 2 capítulos, tenha ficado claro, que você tenha entendido o conceito de partícula virtual, que você tenha entendido o conceito de férmions, de bósons, que você tenha entendido o conceito de vácuo quântico e que você tenha entendido também como que isso está presente diretamente e como isso afeta a sua vida. Então, pessoal, aproveito aqui também, deixo o meu convite para você, caso você queira fazer parte do clube de membros. É uma área exclusiva onde a gente trabalha de maneira prática todos os conceitos teóricos que vocês encontram aqui nesse canal, incluindo o Mahalila, tá? No clube de membros a gente joga o Mahalila, né? A gente abre o campo para diversas áreas, áreas financeiras, área de negócio, área de relacionamentos, área de saúde. Então eu acredito que essa é uma ferramenta muito boa, tá? Para te ajudar na sua expansão de consciência, quebrar crenças limitantes e aí na sua jornada de autoconhecimento. Beleza, gente? Muito obrigada para você que ficou até aqui e a gente se vê no nosso próximo vídeo.